Tá gravando? Gravando, beleza. Vamos lá então, gente. Placa-mãe aí. Funcionamento dela. E vamos conhecer aí os slots, os nomes que eles têm e os tipos de conectores que a placa-mãe contém. Tá? Então, a placa-mãe, que é essa placa grande que eu entreguei para vocês aí, repito, tentem passar aí entre duas pessoas aí no máximo, senão eu vou ter que trazer um monte de peça, né? Então aí já viu. Ela é conhecida por alguns nomes, tá? Um dos nomes mais comuns é placa-mãe, mas em livros, né, na literatura, assim, você pode encontrar como mainboard, tá? Ou motherboard, ou placa de circuito impresso, ou placa de CPU. Tá? São os nomes que vocês podem vir a ouvir, né? Podem vir aí a ler. São esses nomezinhos aí. Tá? Então ela é uma placa de circuito impresso. Por que é uma placa de circuito impresso? Porque literalmente, gente, é uma máquina que monta ela, né, um robô, na verdade, né, que monta ela hoje em dia, e ela vai soldando e vai fazendo, quem está com a placa aí, vira ela de costas, você vai ver um monte de trilhas, um monte de caminhos, um monte de vias, que é por onde a corrente elétrica, né, os dados, a corrente elétrica, ela circula, tá? Então ela circula por aqui. Tá? E se vocês olharem a placa, lembra uma cidade, né? Onde você tem lá os prédios, né? Os edifícios, e aqui a rua, né? Então a placa-mãe, ela simula algo do gênero. Eu vi até acho que foi no Twitter, né? O cara falou assim: trolei meu pai. Ele mandou uma foto de uma pilha de placa-mãe, né? Uma pilha, literalmente uma pilha de placa-mãe, uma em cima da outra. E o pai dele falou: pô, é a foto do Rio de Janeiro? Né? Aí ele falou: não, é uma pilha de placa-mãe. Então, para você ver que engana. Então, ela é a principal placa do computador e tudo é conectado nela. Tá? Tudo que eu falo, teclado, mouse, impressora, memória, placa de vídeo, placa de rede, todos os componentes que a gente utiliza para que o computador funcione de forma correta, né? A gente possa ter uma utilização adequada, a gente conecta nela, tá? Vou pegar até o pincel aqui, que eu esqueci o pincel no bolso. Então, existem dois termos que vocês vão ouvir muito. E o pessoal me pergunta muito: professor, eu quero montar um computador, quero jogar Free Fire pelo computador, né? Quero jogar CS, né? Quero jogar God of War, né? Enfim, eu quero um computador ferradão para poder jogar. Pô, legal, bacana, você tem quanto para gastar? Primeira pergunta é essa: você tem quanto para gastar? Porque você pode montar um computador de R$2.000, quanto você pode comprar e montar um computador de R$100.000. E aí, o quanto seu bolso vai aguentar? Aí o pessoal pensa: como assim R$100.000 num computador? Gente, daí para mais, tá? Vocês perceberam lá na aula passada que um processador, ele pode chegar aí, né? Você tem processador lá de R$1.500 e você tem processadores de R$10.000. Só no processador. Então imagina as outras peças, tá? Então, existem dois termos. Que na prática isso não existe. Tá? Vocês vão entender por quê. Mas existe o termo onboard
e o termo off-board. O que quer dizer on-board e off-board? Quer dizer a bordo, né? Conectado ou não conectado. Isso diferencia no custo da placa? Sim, diferencia no custo. Tá? No custo final. Mas vamos lá. Um computador que é on-board, ele já possui conectado, soldado na placa. Por isso que a gente tem aqui, ó, essa parte traseira do computador, onde a gente tem os conectores, tá? Essa parte aqui, ó, tá? Essa parte traseira do computador. Principalmente, a gente consegue diferenciar quem é on-board e quem é off-board por aqui. Todas essas placas que eu passei aí para vocês, que vocês estão com elas em mãos, todas elas são on-board. Por quê? Porque você já tem nela a placa de vídeo conectada, a placa de rede e a placa de áudio. Você já tem conectado nela, certo? Então, ela é uma placa que ela possui um custo, mas se você for comparar com uma placa off, que não tem conectado nela placa de áudio, placa de vídeo, placa de rede e até mesmo portas USB, dependendo do modelo da placa, não tem nem porta USB, tá? Ela sai mais barata, porque você não tem que comprar separado para que você possa montar e o computador funcionar, tá? Então, a on-board, ela sai um pouco mais em conta. Questão de desempenho. A off-board, ela é muito melhor. Tá? Por quê? Porque quando você compra uma placa off-board, seja ela uma placa de rede, uma placa de áudio, e principalmente uma placa de vídeo, você está liberando processamento da máquina e está liberando memória da sua máquina. Então o computador ele ganha desempenho, tá? Por exemplo aqui, ó, aqui na minha mão eu tenho uma placa de rede. Essa placa de rede é uma placa de rede off-board, ela não está conectada. Você compra ela por R$100, você compra uma. R$50, você compra uma. Tá? E eu tenho aqui um computador, aqui eu tenho uma placa on-board, que já tem a placa de rede conectada nela. Por que eu falei que na prática não existe? E se queimar essa placa aqui a placa on-board de rede? Se queimar, você vai jogar o computador fora? Não. Você vai comprar uma placa off e vai conectar na placa mãe. Estão vendo? Só isso. Mas, vocês estão percebendo que aqui, essa placa mãe, on-board na minha mão, ela é parecida com essa que está aqui, né, na imagem. Parecida em questão de tamanho, tá, gente? Vocês estão vendo que ela é um pouco menor. A off-board, ela já é um pouco maior. Por quê? Porque ela vai possuir mais conexões para que você possa expandir, que é o que a gente chama de slot de expansão. Tá? Então aqui nessa placa que eu tenho na minha mão, ela tem 1, 2, 3, 4 slots. Vê na sua placa aí que você está segurando, vê quantos slots ela tem aí a mais. Tá vendo que ela acaba sendo meio limitado. Então quer dizer, queimou a placa de rede, colocou aqui, certo? Queimou a placa de som, você vai lá e coloca aqui. E aí você, sei lá, quer trocar o vídeo. Aí você tem aqui o slot do vídeo. Pronto, já era, ocupou tudo.
Aqui, ó, nessa outra imagem, você tem mais, tá? E cada slot, gente, ele tem um nome, tá? Então, na prática, não existe on-board e off-board. Mas, quando você for montar um computador, se você realmente quer montar um computador, quer um computador aí para 20 anos, 30 anos, né? O computador dura mais do que isso, tá, gente? Só para vocês mentalizarem. É ideal que você compre um computador off-board, ou que você monte ou possa montar um computador off-board. Por quê? Porque você vai ter uma quantidade de portas maior. Caso queime uma, você tem uma outra, tá? E você tem um catálogo, né, de opções maior para poder melhorar o seu computador, tá bom? Então aqui a gente tem a placa-mãe. Os slots, eles são esses daqui, tá? Você tem os slots, esse azulzinho aqui, ó, ele é o slot de vídeo, tá? Os slots, eles têm nome, tá, gente? Esse modelo de slot é chamado de PCI, tá? Aí você tem o PCI 1, aí você tem o PCI Express, você tem modelos de slots, né? É que nem motor de carro, você tem lá o motor 1.0, 1.4, 2.0. Na placa-mãe, no computador, você também tem isso, que logicamente diferencia a qualidade e diferencia os tipos de peças que você, modelo de peça que você vai colocar. Aqui, ó, a gente tem o quê? Qual é o nome desse lugar aqui? O soquete, né? Onde a gente coloca lá o processador, coloca o dissipador de calor e colocamos lá também o cooler, né? E esses dois carinhas aqui, gente, ó, eles também são, eles também são processadores. Só que ele já vem na placa-mãe soldado. Esses processadores recebem o nome de chipset. Então você tem dois chipsets na placa-mãe. Você tem o chipset norte e o chipset sul, tá? Qual a finalidade desses chipsets? Ajudar o processador na organização dos dados, e cada um cuida de uma parte da placa. Então, por exemplo, peraí que saiu sem querer aqui. Esse chipset aqui, ó, ele cuida daqui dos bancos de memória. Ele é exclusivo para ajudar os bancos de memória. Percebam que a placa-mãe, algumas placas são coloridas. Na placa que vocês estão aí também, pode ver que tem cores. A cor faz alguma diferença? Não. É somente para poder destacar visualmente. Tá? Então isso varia de fabricante para fabricante. Tá? Não existe um padrão. Tanto é que aqui, ó, a placa-mãe que eu tenho aqui, ela é amarela. E aí a sua é azul, né? Azul? Acho que a grande maioria é azul aí, né? Por causa do fabricante. Tá? Então não existe uma diferença. A placa amarela é melhor do que a azul, do que a preta. Não. Tá? Isso daí é opção de fabricante. E o outro chipset, que é esse daqui, ele cuida daqui, ó. O chipset sul cuida dos outros slots, tá? E cuida também de algumas conexões daqui, ó. Então ele ajuda o processador a funcionar. É mais ou menos assim, né? Uma empresa, você tem o diretor. O diretor sozinho não faz nada. Tem as pessoas, né, abaixo do diretor que ajudam ele a organizar, né, a empresa. Na placa-mãe não é muito diferente. Ó essa outra placa aqui.
Offboard. Ele tem mais slots, ó. Tá? Ó, banco de memória. Aqui tem 4. Tá? Então isso indica que é um computador que tem mais capacidade de memória RAM. Memória RAM, gente, é esse chip que eu dei junto com a placa-mãe para vocês. Tá? É um chip, parece um cartucho de fita. Isso daí é o banco de memória. Isso daí é a memória RAM, tá? E aí a gente tem na placa-mãe, como havia mostrado, o encaixe para o processador, para as memórias, para o chipset e para a BIOS. A BIOS é um chipzinho parecido com esse que vai ali na placa-mãe. O que é BIOS, gente? Se você vê algum professor falando, né, que o problema é na BIOS, toma cuidado que ele está te trollando, tá? Mas o termo correto da BIOS, vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, é Basic Input Output System. Tá? Que palavrão é esse? Sistema básico de entrada e saída. Ele tem um programa ali. Esse programa ele não apaga, ele não é deletado. E é um programa que cuida da organização e da configuração das peças que você vai conectar na placa-mãe. Tá? Então, é que aqui eu não posso desligar o computador e mostrar para vocês a tela. Mas tenta lembrar na sua cabecinha, quando você liga o computador, ele geralmente ele faz um bip. Tá? Aquele bip tem um nome chamado post. Tá? O que seria esse post? Ele é um sinal que a BIOS envia para a placa e recebe para saber se tudo está funcionando. Só que isso é muito rápido. Tá? Então o computador liga, ele faz um bip. Aquele bip é do post. Fez o bip, você vai ver que vai aparecer uma tela preta com algum texto, alguma coisinha, muito rápido. E aí logo em seguida ele já abre aquela janelinha do Windows. Tá? Então, é ele que faz a checagem aqui. E a gente tem aqui uma bateria. Percebam aí na placa de vocês que ele tem um lugarzinho para uma bateria. Agora você para e pergunta, por que tem uma bateria na placa-mãe? Bom, o computador ele não tem a hora, o computador ele não tem a data, a BIOS a gente configura, essa configuração tem que ficar salva. E o que deixa salvo? A bateria. Porque mesmo o computador fora da tomada, como é um chip muito pequeno, a bateria consegue armazenar as informações dentro dela. Como que você sabe que a bateria já está indo para o beleléu? Quando você liga o computador e o computador fica travado numa tela preta e ele pede lá para você pressionar o F2 ou F1 ou apertar o ESC. Para aí sim ele poder dar o que a gente chama de boot, poder ligar efetivamente. Tá? Aí você sabe que realmente a bateria você precisa trocar. Aí você tira ela é muito simples de tirar. Você tira ela, leva ela por causa do tamanho, né? Ela tem o tamanho certinho. E aí você compra. Essa bateria custa acho que R$5. Baratinho, tá bom? Aí você compra ela e pode trocar do seu computador, tá bom? E aí nós temos as conexões. Vamos conhecer cada uma delas aí. A gente tem aqui a conexão de mouse e teclado, conexão paralela.
tá? Sendo que o mouse é o verdinho e o teclado é o roxinho, tá? As primeiras máquinas, a conexão do mouse era diferente e a do teclado era muito maior, tá? Era muito maior do que essa que é pequenininha, tá? Houve uma evolução. Por eles terem padronizado a conexão de mouse e teclado, eles tiveram que identificar. Sabe, né? Os ogrinhos da vida, né? Roxo é no roxo, verde é no verde, né? E mesmo assim tem umas galera daltônica aí da vida que... Nossa, eu cansei de desentortar mouse e teclado. Às vezes você perdia um mouse novo, porque a galera, em vez de colocar com cuidado, porque ele tem um pininho, né, que entra, colocava de qualquer jeito, entortava e quebrava, era uma beleza, tá? Então, é aquilo que eu venho falando em todas as aulas, é sempre ter cuidado e sempre você olhar, né? Pra gente pensar um pouquinho, não paga nada, de graça, tá? Então, olha, analisa, para você poder tomar a decisão. Então, teclado e mouse, certo? O computador liga sem ter teclado? Não. Quer dizer, ele vai ligar, mas ele vai ficar travado. Você não vai conseguir fazer nada. Ele muitas vezes não vai passar nem da tela do post, em alguns modelos, tá? Então, seja um teclado PS2 ou USB, o teclado, pelo menos o teclado tem que estar conectado, tá? Vamos lá. Aqui, ó, eu estou explicando, vai olhando na placa, tá, gente? Eu vou explicando devagar para você ter tempo de olhar aí na placa que está na sua mão, você e o seu parceiro. Aqui são os slots PCI, que, como eu disse, para a gente poder conectar, né, as plaquinhas off-board. Aqui, ó, a gente tem um slot IDE. Eu não sei se toda a placa aí que eu dei para vocês tem, mas provavelmente tenha pelo menos uma. Esse slot IDE, gente, ele é um slot que em alguns casos, ainda é usado para você conectar o HD ou um leitor de CD, tá? Hoje em dia, pelo nosso padrão de computadores, ele não é mais usado, mas geralmente acaba vindo pelo menos uma porta, porque a gente usa uma outra conexão, que é essa conexão aqui, ó, chamada SATA. Bem pequenininha, para conectar o HD e o leitor, tá? Eu vou voltar a isso depois, porque eu vou ter que explicar sobre HD para vocês, aí eu vou mostrar a diferença deles. E aqui você tem uma porta chamada porta paralela para conexão de impressora ou leitor de código de barras, né? Tenta reparar quando você for no supermercado que ele tem a impressorazinha e tem um computadorzinho, você vai ver muito esse conector grandinho. E a porta USB, tá? Que você pode já ter ela ali on-board, ou você pode comprar uma placa, que nem aqui, ó. É uma placa solta, você pode comprar e colocar no seu computador, tá? O soquete, tá vendo? Tá até escrito aqui. E o soquete, gente, ele é importante porque cada processador ele possui um tipo de soquete específico. Eu cheguei a comentar isso na aula passada, vou frisar agora. Por quê? Porque graças ao modelo do soquete, você sabe qual é o processador que você pode conectar no seu computador. Então, sabe aquela coisa de Superman que eu comentei na aula passada? Ah, eu estou fazendo manutenção lá na server com o professor Ricardo, né? A pessoa já acha que é o Superman, né? Eu vou pegar a minha máquina e vou montar uma máquina gamer nela. Só que aquele computador que eu dei um exemplo, um computador que você já tem na sua casa há uns 10, 15 anos, né? Você vai conseguir melhorá-lo? Vai, mas ele é limitado. Não adianta nada você querer um computador antigo que eu falo de alguns anos,
querer colocar o último modelo de processador. Se o soquete não for compatível, você não vai conseguir. Aí você vai ter que fazer o quê? Comprar o processador e comprar a placa-mãe. Tá? Então você precisa analisar muito isso. Eu não lembro, acho que foi alguém aqui da sala, na aula passada me perguntou se compensava melhorar o computador. Não lembro quem foi. Não sei se foi dessa turma. Aí a primeira coisa que eu falei para ele é: qual é o modelo da sua placa-mãe? Né? Porque a partir daí é que a gente toma uma decisão. Né? Compensa ou não compensa? Tá? Então, é importante você saber do soquete qual é o modelo aí utilizado. Nós temos aí o slot de memória, o banco de memória. Eu vou comentar aqui, mas lembrando que existem tipos de memória. Você tem lá a primeira memória lá, que era a memória DDR. Aí você tem lá a memória DDR2, tipo Pokémon, né? Aí você tem lá a memória DDR3, que ainda está no mercado. Você vai comprar um computador, você pode escolher lá, eu quero o DDR3. Você encontra no mercado, você vai pagar mais barato na placa-mãe, na memória, você vai ter um computador. Os computadores aqui do curso são todos DDR3, né? Dá para melhorar o computador? Dá, mas eu ainda tenho uma limitação. Se eu for montar um computador hoje, seria o ideal você já montar pensando em DDR4. Porque já existe no mercado, ainda não está disponível, mas existe. Só estão esperando aí o lançamento oficial da DDR5. Então imagina você comprando um computador ou querendo montar um computador DDR3. E aí você já sabe que vai ter a DDR5. O que diferencia isso, gente? Valor diferencia. Isso é fato. O valor é a primeira coisa. Mas a gente está falando de desempenho. Tá? E aí você tem que colocar na balança. Você quer um computador que você vai ter ele, você não vai se preocupar em mexer nele durante 10, 20 anos, então é uma coisa que você tem que pensar. Entendeu? Envolve custo? Envolve, gente. Mas vocês compram celulares aí de vários R$1.000, prestação, por que não também um computador? Né? É uma coisa que você tem que pensar. Isso eu estou falando, gente, de computador desktop. Ninguém parou para me perguntar de notebook, que também é um computador. Tá? O notebook piorou. Por quê? Você vai comprar um notebook, a primeira coisa que você olha é o preço. Você olha o preço. Eu quero um computador. Vou comprar um notebook, né? Que aí eu posso levar para qualquer lado. Legal, bacana. Tá lá no banheiro com o notebook, né? Cada um, enfim. O que acontece? O notebook, ele diferente do computador, a gente fica limitado em algumas melhorias. Por quê? Porque o notebook, ele é tudo on-board, ele é tudo soldado na placa. Eu não consigo tirar e pôr, que nem aqui eu mostrei para vocês. Aqui, queimou a placa de vídeo, eu consigo comprar uma outra placa de vídeo e colocar. O notebook já não. Você vai ter que levar na assistência, e a assistência às vezes não é muito barata, e às vezes não tem conserto. Entendeu? Então você tem que parar e analisar muito bem. Então você quer comprar um notebook, você vai ver que existem notebooks muito mais caros do que computador. Tá? E por causa dessa questão da pandemia, todo mundo trabalhando no home office, acabou ficando até um pouquinho mais caro pela questão da procura. Então você precisa realmente pensar
na capacidade de memória e no tipo de memória, principalmente em notebook, tá? Porque o notebook você também tem uma limitação de capacidade de memória, tá? Mas isso daí eu volto a falar em uma outra aula. Então nós temos aqui. E aqui, gente, peraí que voltou aqui. Ó. Isso daqui é o que eu falei lá do SATA, da conexão SATA, para conectar HD. Então, aqui no caso é vermelhinho, mas cada computador acaba tendo uma cor diferente, tá bom? Bom, e aí nós temos aqui os tipos de BIOS. Existem vários modelos, existe etiqueta, sem etiqueta, tá? Você vai identificar a BIOS porque ela fica geralmente ela fica próxima da bateria, tá bom? No meu caso aqui, ó, ele é esse chipzinho aqui, ó, fica bem aqui escondidinho, tá vendo? Bem pequenininho, gente, não é uma coisa absurda. Vê se você consegue identificar aí na sua placa, tá? Isso daí é o chipzinho da BIOS. E aí você tem diversos fabricantes, tá? A bateria de lítio, que eu havia mostrado aqui para vocês. A conexão dela, né, o conector dela. Geralmente ela fica próxima da BIOS. Geralmente, tá, gente? Mas depende de fabricante. O chipset, tá? O chipset. Esse slot eu coloquei aqui, que é importante saber, né? Isso aqui é o slot ISA, ele é um slot muito antigo. Ele é o avô do PCI, tá, gente? Então as placas antigamente eram muito maiores. A PCI. E aí a gente tem aqui a AGP. A AGP, se você for hoje em dia, dificilmente você vai encontrar essa AGP, mas a AGP ela é um slot para conexão de placa de vídeo, tá? Tá vendo aqui, ó, VGA? Tudo que você encontrar como VGA é para vídeo, tá? E aí você tem aqui a P1, né? Que é uma conexão menorzinha para placas, tipo essa daqui, ó, menor, tá vendo? Porque eu não tenho aqui, a minha não é. Mas eu acho que talvez em alguma de vocês caiba aqui, ó. Isso daqui é uma placa de fax modem. A conexão dela como é pequenininha. Ó a diferença da placa de rede. Tá? Então você tem que ter esse slot para conectar a placa de fax modem. Não. Ó, outro PCI, ó, menorzinho. E aqui a gente tem a conexão IDE de dados. Tá vendo os pininhos aqui, ó? Tem uns pininhos para conexão. A conexão de teclado e mouse, essa daqui era uma conexão do mouse, a conexão paralela de mouse. Perceba que a sua placa, ela também ainda possui essa conexão de mouse paralelo, tá vendo? Algumas placas ainda tem. Por quê, gente? Não é só para mouse, mas para joystick também. Tá? Às vezes o seu joystick, o controle de videogame, sabe? Não é USB. Ó como que era o conector do teclado. Esse daqui é o conector atual, o P2. E esse daqui é o conector antigo. Ele era maiorzinho, mais robusto. Tá? E as portas USB, ou USB, né? E aí a gente tem vários tipos de USB, tá? USB 1, USB 2, 3, né? Tem vários USB padrão C, padrão S. Então, tem alguns modelos aí.
E aqui o modelo, tudo soldado, tá, gente? Então é soldado, você deve tomar muito cuidado para conectar. Nessas primeiras aulas, eu tenho orientado vocês. Pessoal, desliga o computador e tira o cabo, né? Chega aqui no cabo do vídeo, a galera fica desesperada, porque tenta puxar e não consegue. Por que não consegue, gente? Porque ele é parafusado. Se você ficar mexendo no vídeo, o cabo ele não tem uma fixação, ele vai soltar, ou vai começar a ficar com a tela toda tremida, toda amarela, roxa, tá? Vai ficar toda distorcida, tá? Então ele é parafusado, ele tem uns pininhos ali para você rosquear, tá? Com a mão mesmo, não precisa pôr chave não. Certo? E aí, gente, para complementar aqui, eu tenho uma outra foto aqui, ó, de um outro modelo de placa-mãe. Tá vendo ela? Então, ó, memória, a bateria, as conexões, os capacitores, o slot, o banco de memória, tá vendo? Aqui, ó, para conectar o HD, o chipset, tá vendo? Então a gente tem aqui, e ó, ele só tem um slot diferente aqui, ó. Então você vai encontrar placas mães de vários fabricantes, tamanhos, modelos, cores, tá? Isso não vai fazer uma diferença, certo? E aí eu vou finalizar aqui a gravação.